Olá, tudo bem? Hoje, Páscoa, 12/4 de 2020. E eu gostaria muito de compartilhar uma palavra com todos os irmãos. Uma palavra que muitos guardam o simbolismo da Páscoa devido ao livro de Gênesis, a libertação do povo do Egito, né? Como realmente eu acabei de falar, como libertação. Mas eu digo que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, ela vai muito mais além do que a libertação. A Páscoa, na realidade, é um ato de amor. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse dia de hoje um texto muito conhecido. E eu queria discernir, junto com todos, em 1 Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, diz a palavra de Deus. Não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, diz aqui o apóstolo Paulo, ele se regozija na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. E então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor, te rendemos graças, glorificamos ao Teu nome, Deus, porque não existe nada mais glorioso, Senhor, não existe nada mais que possa o homem ter para que a sua vida seja vivida de maneira correta e justa diante dos Teus olhos, Senhor, do que a Tua palavra. Sim, Senhor, ensina-nos através dela e não nos distancie dela em momento nenhum. Como diz a Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, Senhor. Puxa vida, muito obrigado por ela. Que o Senhor, Deus, nos ensine através dela e jamais nos deixe perecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos discernir então sobre a palavra de Deus. Paulo começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O interessante é que Paulo começa aqui, na realidade estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 13, e Paulo está justamente falando à igreja de Corinto. E ele começa justamente a mostrar o que é esse verdadeiro amor. E ele fala, ainda que eu, Paulo, se talvez eu, Paulo, tivesse justamente, ou falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ele começa a mostrar algo espiritual e algo natural. Ainda que eu, Paulo, eu, o apóstolo Paulo, falasse justamente todas as línguas aqui da terra e falasse ainda
a língua dos anjos, que é algo sobrenatural, que nem mesmo o homem conhece. A Bíblia fala, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, de falar em mistérios, e mostra justamente já no capítulo 12 o dom de línguas. Mas aqui Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, que eu conhecesse todas as línguas daqui na terra, se eu pudesse falar com cada nação, com cada língua materna, de cada país, de cada nação. E se eu ainda conhecesse algo espiritual, se um anjo aparecesse comigo, ainda que o anjo, a gente sabe que ele se comunica conosco, né? Na verdade, nós vemos vários capítulos na Bíblia, vemos no Antigo Testamento, o anjo aparecendo, no Novo Testamento, anjos aparecendo, o anjo apareceu a Maria, ela se comunicou com o anjo, né, de forma verbal, mas aqui ele coloca algo realmente que fala, ainda se soubesse a língua, se os anjos tivessem realmente uma língua diferenciada, e eu, Paulo, viesse a conhecer justamente essa língua, se eu não tivesse amor, isso de nada valeria. Ele fala, seria como um sino que soa ou como um símbolo que tine. Ou seja, o meu som, um sino que soa, seria algo que só faz barulho, de nada tem proveito. Seria algo realmente que um símbolo que retine, pum, 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 só faz barulho. Ele não vem a trazer algo de bom ou algo que se aproveite. Continua na palavra de Deus. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Mais uma vez, Paulo vem aqui mostrar dons. Ou seja, ele está mostrando que na igreja de Corinto existiam pessoas com dons. Tinham dons na igreja de Corinto. Mas o grande ponto é que a igreja de Corinto era uma igreja soberba, né? A gente vai ver isso discernindo justamente nesse capítulo 13. Então ele fala, repetindo, ainda que eu tivesse um dom de profecias, ou seja, no capítulo 14, a Bíblia vem mostrar, de 1 Coríntios, claro, que o dom de profecias, Paulo considerava o maior dom de todos, porque é o dom que comunica a igreja. Ele fala que se ele ainda tivesse esse dom e conhecesse os mistérios e toda a ciência, e ele ainda enfatiza de que nós sabemos que o mistério e o conhecimento, ele está justamente ligado ao profeta. Né? O profeta, ele através do Espírito Santo, ele tem como conhecer o mistério e ele tem como justamente ter conhecimento das coisas. Eu vou provar isso para você em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 7, você não precisa abrir sua Bíblia, eu abro a minha aqui rapidamente. Apocalipse, capítulo 10, no versículo 7, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando eu estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, o profeta, ele tem o conhecimento do mistério, ele tem conhecimento e do mistério de Deus. E Paulo chega aqui e fala ainda que da ciência e do mistério de Deus, Ou seja, Paulo enfatiza aqui muito bem, não adianta, ainda ele fala, e ainda que talvez eu tivesse, vamos lá, o dom de profetizar, que eu fosse um profeta, um homem de Deus, ao qual o Senhor escolheu como ser um profeta, porque o profeta é muito antigo, é muito visto no Antigo Testamento, né? Então, ainda que eu fosse um profeta e conhecesse todos os mistérios e a ciência, que é justamente ligado à profecia, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, e eu acho essa passagem maravilhosa, porque justamente ele está falando aqui o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 17, no versículo 20, sobre a fé, que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos o poder de mover os montes. E Paulo, mesmo sem ter andado com Cristo, olha só, presta atenção no que eu vou te falar, mesmo sem ele ter andado com Cristo, porque a gente sabe
A conversão de Paulo foi em Atos capítulo 9, né? Quando Paulo estava a caminho de Damasco, e aí uma luz apareceu e o Senhor falou, né, com ele, Saulo, na verdade, na época, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele se deu a conversão de Saulo para Paulo, né? E Paulo agora, ele não conviveu como os outros apóstolos conviveram com Cristo. Ele não esteve ali juntinho, aprendendo com o mestre todos os dias, né? Vendo o que o mestre fez, as curas, os milagres, não. E até mesmo quando o próprio Jesus se separava dos discípulos. E ia ensinar em particular, não. Paulo não viveu com ele, mas conheceu a Cristo. E ele é considerado um dos maiores apóstolos, um dos maiores evangelistas, se não o maior evangelista que teve até hoje. E ele vem justamente, olha que coisa maravilhosa, através do Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, no Espírito, fala a mesma passagem a Paulo, e Paulo vem citar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, aquilo que o próprio Cristo cita em Mateus, capítulo 17 e 20. Mas Paulo não teve acesso a isso. Por quê? Porque, na realidade, o Novo Testamento ele ainda estava sendo escrito. Aqui eram as cartas que Paulo ia escrevendo às igrejas. Olha que coisa fantástica. O que o Espírito Santo de Deus falou, né? O próprio Cristo falou, o Espírito Santo ministrou a Paulo e Paulo vem falar as mesmas palavras ditas pelo próprio Cristo. Isso é fantástico, maravilhoso. Mas ainda assim ele fala, se não tiver amor, de nada disso adianta. Não adianta termos profetizar, não adianta nós conhecermos os mistérios de toda a ciência, não adianta nós termos essa fé que ele falou de transportar montes, porque se não tivermos amor, de nada adianta disso. E ele continua, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso aproveitaria. O que é fantástico aqui é que Paulo mostra o seguinte, ainda que eu talvez faça um trabalho social, ainda mais pensando de uma outra forma, que eu seja uma pessoa completamente desprendida de bens materiais, né? Que eu vivo uma vida completamente de uma pessoa que não liga para nada, que eu pego todos aqueles meus bens, a minha casa, o meu carro, eu largo o meu trabalho. Paulo vem a dizer o seguinte, que ainda que eu fizesse isso tudo, né? Ou seja, e ainda, eu virasse um Marte, eu entregasse o meu corpo, pegasse e queimá-lo, justamente em prol disso tudo. E ele fala, não adianta você se desprender dos dons materiais, dos seus bens materiais, viver uma vida completamente humilde mesmo, né? Não adianta você tentar dar uma de Marte, tentar ser queimado, entregar o seu próprio corpo, porque se você não fizer isso com o verdadeiro amor, de nada adianta. Oh, aleluia, Deus, louvado seja o teu nome por isso, Senhor. E ele continua. E agora, Paulo começa justamente a falar como as evidências desse verdadeiro amor, como é que se porta esse verdadeiro amor, o que é fascinante, e eu vibro com isso. Paulo fala assim, o amor ele é paciente, ou seja, ele é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não ufana, não se ensoberbece. O interessante é que a gente tem que prestar atenção na hermenêutica bíblica, porque Paulo, como ele está mostrando isso aqui justamente para o povo de Corinto, é porque existiam pessoas na igreja de Corinto, que justamente tinham todo esse conhecimento, falavam em línguas, elas profetizavam, elas tinham conhecimento, né? Eram pessoas que realmente entregavam os bens aos pobres, queriam realmente viver uma vida bem humilde, fazer o bem ao próximo, só que ele justamente fala, de nada adianta, e ainda tinha pessoas que eram impacientes, tá? Ciumentas, ele está falando aqui, pessoas soberbas, porque a partir do momento que ele fala o amor é paciente, o amor é benigno, ou seja, existiam pessoas que eram impacientes e eram ciumentas, ele não arde em ciúme, ele está falando justamente à igreja. Nós, com o verdadeiro amor de Cristo, não podemos ser maldosos, não podemos ser ciumentos, porque isso não provém de Deus. Paulo fala isso no versículo 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana. Ou seja, o que é ufanar? Ufanar é aquela pessoa que é orgulhosa e que se vangloria em excessos. Existiam pessoas lá, sim,
que viviam se vangloriando. Ele fala, ó, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, existiam pessoas que eram pomposas, se enchiam por aquilo que faziam. E ele vem justamente falar isso após o versículo anterior, de pessoas que talvez entregassem todos os seus bens aos pobres e chegavam e depois ficavam enchendo o peito, de maneira a falar, foi eu que fiz. Não, meu irmão, não. O próprio Cristo diz, não deixe tua mão direita ver o que a esquerda faz. Não me recordo se é justamente esse mas é isso. Não deixa a sua mão direita ver o que a esquerda fez. Entendeu? E Paulo continua. Não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do Pai. Quando Paulo coloca justamente essa palavra aqui, essa parte que diz que não se conduz de forma inconveniente ou inconvenientemente, Paulo fala aqui de forma fantástica, como se uma pessoa, um noivo que espera justamente a noiva, né? Uma noiva virgem. E a gente sabe que noiva na Bíblia simboliza justamente a igreja, ao qual um dia a igreja vai haver o casamento da igreja no céu com o noivo que é o Cristo, que virá buscar a igreja. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. E ele justamente faz essa comparação de que as pessoas, ou seja, estão se conduzindo de forma inconveniente, de forma a ter um caráter duvidoso, a um caráter que não condiz com o caráter justamente de um cristão. É isso que ele está falando aqui. Pessoas de caráter duvidoso, pessoas que realmente não levam uma vida de forma correta no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Assim, Paulo está falando e dando checkmate a essas pessoas que estão dentro da igreja. Ele fala, meus irmãos, o seu exemplo tem que ser em toda a totalidade. A totalidade do cristão, o exemplo de vida do cristão tem que ser na totalidade, é isso que ele está falando. E ele continua, não procura os seus próprios interesses, haviam interesseiros. Haviam pessoas que procuravam outras pessoas, que faziam amigos dentro da própria igreja de Corinto, por causa de interesses. Paulo não cita aqui quais são, se eram interesses financeiros, enfim. É claro que todo mundo, cada um combina mais com uma pessoa. Nós temos, as pessoas se combinam, as pessoas se batem mais umas com as outras, é claro. Nós temos, enfim, você entendeu o que eu estou falando. Existem pessoas que casam mais do que as outras, enfim, isso é normal em qualquer sociedade, até mesmo dentro da igreja. Mas o fato aqui é que existem pessoas que se juntavam às outras por interesse. E ele continua assim, não se exaspera, ou seja, não se irrita. Paulo fala aqui, falando o seguinte, meus irmãos, sejam mansos, não sejam uma pessoa irritadiça. E o fantástico é que o próprio Cristo cita isso em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, aos discípulos, a qual eles chamam os discípulos à parte e começa a ensinar do reino de Deus para eles. E uma das coisas a qual ele fala que herdarão o reino de Deus são os mansos. Os mansos herdarão a terra prometida, a terra do céu, a terra que emana leite e mel, aquela terra que um dia nós todos os cristãos estaremos aqui aguardando com o Senhor nas nuvens para ir ver a nova Jerusalém, a qual o Apocalipse fala. Ou seja, pessoas ásperas, pessoas irritadiças, pessoas que não sabem como falar, como se portar como um verdadeiro cristão. Sede mansos, o interessante é que a própria mansidão é um fruto do Espírito, que está justamente em Gálatas capítulo 5. E ele continua, não se ressente do mal. Ou seja, pessoas que guardam rancor, as pessoas já guardavam rancor uma das outras, tinham o coração ferido. Deixe Deus sarar seu coração no dia de hoje. Hoje é Páscoa. Páscoa é amor. Não guarde rancor, libere perdão. Não vale a pena. Seja um verdadeiro cristão. Aproveite esse tempo para ler a Bíblia, meu irmão. O interessante é que eu estava vendo um vídeo essa semana com minha esposa e esses tempos de quarentena aumentaram a venda da Bíblia em 143% em locais do mundo. Olha que fantástico! Nós temos que procurar ver as coisas de um lado bom, numa ótica, uma visão boa, uma visão mais para cima, Porque olha o que Deus está fazendo. Olha o que esse tempo de recolhimento tem feito na vida de muitos. Porque triplicaram as vendas das Bíblias, ou seja, as pessoas estão buscando a palavra de Deus nesse momento. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Continuando. Não
Não se alegra com a justiça, perdão, com a injustiça, me desculpe, mas regozija-se com a verdade, ou seja, tinham pessoas que se alegravam com o mal. Ou seja, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, tem alegria, felicidade com a verdade. Existiam pessoas na igreja de Corinto, perdão, que eram talvez ladrões. Eu estou falando ladrão, não de roubar, mas é que eles gostavam, justamente, se alegravam com coisas injustas. Mas o Paulo vem aqui através do Espírito Santo falar, não, deixa isso de lado. O que vocês têm que fazer é alegrar-se com a verdade de Deus. Continuando. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, aleluia. O amor, no versículo 8, ele diz, o amor ele jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas, cessarão, e havendo a ciência, passará. O que Paulo está falando aqui, meu irmão? É que esse amor jamais acaba. Esse amor, que agora a gente vai ver lá no final, que realmente, que amor verdadeiro é esse? Ele completa todas as coisas. Ele, aquele amor verdadeiro que vem de Deus, quando ele chegar, quando ele encher você, a sua vida por completo, até mesmo os dons, eles serão aniquilados, eles passarão. Ele continua, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tudo aqui, na realidade, os mistérios de Deus, toda a ciência, a gente conhece em parte, a gente não conhece nada por completo. A verdadeira face do Senhor veremos face a face no dia em que estivermos com Ele no céu. Nem mesmo as verdades de Deus nós só conhecemos através da Bíblia, porque o Senhor se deixou revelar-se através da própria palavra. E essa totalidade só veremos no céu. E ele continua, quando eu era menino, falava das coisas de menino, versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui o próprio Paulo já fala da segunda vinda de Cristo. Ele está mostrando aqui, quando Cristo voltar, o que é perfeito, e buscar a sua igreja, tudo isso vai acabar. Aleluia! E ele continua, quando eu era menino, falava das coisas de menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo agora, ele mostra o seguinte, tudo isso vocês, Coríntios, que vocês estão me mostrando, as falhas, na realidade, de caráter que a igreja de Corinto apresentou a Paulo, como eu falei aqui, pessoas inconvenientes, pessoas que se assoberbavam, que queriam demonstrar serem pessoas boas, distribuindo seus bens e querendo se mostrar que foram eles, ficavam polposos. Não fui eu que fiz, Pessoas ásperas, pessoas realmente que se alegravam com a injustiça, pessoas injustas, Ele fala agora, olha, é o seguinte, isso são coisas de menino. Coisas daqueles que ainda não cresceram. E eu peço a vocês que venham a crescer espiritualmente, porque o próprio Paulo vem aqui falar, porque quando eu era menino, eu falava como coisa de menino. Ele começa a tratar a igreja de Corinto chamando-os de meninos espirituais que não conseguiram ainda alcançar a espiritualidade plena. E ele fala, sentia como menino e pensava como menino. Vocês, Coríntios, estão pensando como meninos. Vocês não devem pensar assim. Vocês já estão na hora de crescerem espiritualmente e se tornar homens de maneira espiritual a deixarem essas coisas de lado. Paulo compara as características da igreja de Corinto como coisas de menino. E ele fala, continuando, quando cheguei a ser homem, eu desisti das próprias coisas de menino. Eu convido a você no dia de hoje a desistir das coisas de menino, a crescer mais espiritualmente, a começar a enxergar as coisas de Deus de uma maneira diferente, a enxergá-las com amor. O ponto aqui, justamente, que Paulo está mostrando para a gente é que nós devemos enxergar tudo com amor. Nós devemos fazer tudo com amor, porque se não fizermos, de nada vale. Viu logo que ele falou? Se não tiver amor, de nada serei. Se não tiver amor, de nada se aproveita. Ou seja, qual é o ponto em que a igreja deixará de ser uma igreja
de meninos e passaremos então a ser uma igreja de pessoas, de crentes, como ele fala aqui, como deixei as coisas de menino e agora cheguei a ser homem. Quando é que nós passaremos então a ter essa maturidade espiritual? Quando começarmos a justamente fazer todas essas coisas, a profetizar, a falar em línguas, a termos o conhecimento dos mistérios de Deus, a fazermos um trabalho social, né? a fazer tudo isso com amor. Esse é o ponto que Paulo vem mostrando a Corinto. Isso tudo que vocês estão fazendo, da maneira que vocês estão fazendo, Deus está agraciando vocês com os dons do Espírito. Mas a maneira que vocês usam como meninos. Vocês não usam como pessoas crescidas, maduras espiritualmente. Vocês, no momento, estão imaturos. E eu, Paulo, estou aqui justamente ensinando a vocês como crescer espiritualmente. E Paulo continua. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo fala aqui justamente é uma analogia ao espelho. Porque na época de Paulo não se tinha espelho. O que se tinha para vermos a nossa imagem refletida era justamente um metal que era polido. Então, não se via de forma clara a própria imagem, como nós vemos hoje, num espelho, né? Enfim, não se via-se obscuramente. Então, Paulo faz essa metáfora de que isso a gente vai ver, estamos olhando para isso de forma obscura, ainda não de forma muito completa, nem de forma muito clara. Paulo está chamando a igreja justamente a ver as coisas de Deus de uma maneira mais clara, de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais madura. E ele encerra justamente o capítulo 13 de Coríntios falando o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então Paulo vem justamente mostrando a igreja de Corinto, né? Como é que eles devem prosseguir, porque a Bíblia relata aqui, acabamos de ler no capítulo 13, que eles tinham dons, que eles faziam um trabalho social maravilhoso, né? Justamente a ponto de vender as coisas e entregar aos pobres, né? Mas em compensação, em contrapartida, também eram ciumentos, eram áspidos, eram grossos, amavam a injustiça ao invés da verdade. E aí Paulo fala, olha, só a partir do momento que vocês conhecerem o verdadeiro amor, o amor que vem do alto, né? O amor que vem do céu, né? O amor que também é um fruto do Espírito a partir do conhecimento, né? Que vocês receberem no coração e na mente esse verdadeiro amor, aí sim, vocês serão cristãos maduros. Vocês vão conhecer justamente como é que um verdadeiro cristão, um cristão homem, maduro, com maturidade espiritual, que Paulo diz que ele, né, largou as coisas de menino e agora ele é um cristão maduro, já é um homem na fé, só dessa maneira. Conhecendo a esse verdadeiro amor. É esse verdadeiro amor que é único, porque ele mesmo disse, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé no Cristo, a esperança de que um dia ele vai voltar. E o amor, que amor é esse que Paulo tanto fala a uma igreja tão maravilhosa, né? Que tinha dons, que tinham dons de profecia, falavam em línguas, ou seja, que o Senhor abençoava, realmente era uma igreja abençoada. E Paulo termina, mas então a gente faz esse questionamento. E aí, Paulo, que amor é esse que você está falando? Que nós estamos errando, que está em falta com a gente, que nós fazemos tantas coisas, mas no fundo esse amor falta, está faltando alguma coisa, nós somos uma igreja incompleta, não há tudo completo, não estamos aproveitando a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, porque fazemos tantas coisas, mas nos falta o essencial. E ele fala, então mostra pra gente, Paulo, que amor é esse? E eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, 8. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Diz assim a palavra de Deus.
Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, ou seja, Deus faz prova do amor dele, que nos ama, fazendo o quê? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor mostra que a prova do amor dele por nós é que ele enviou o Filho unigênito, ou seja, o primeiro e único Filho dele, que também era Deus, se fez carne igual a nós para morrer na cruz, para que ele se reconciliasse com ele mesmo, para que o ser humano, a própria criação, tivesse acesso a ele novamente. Essa é a prova do amor de Deus, que justamente esse amor que Paulo vem tentando mostrar à igreja de Corinto. Então, o que é esse amor? Como se revela esse amor? Eu queria que você guardasse essa palavra, meu irmão. Que o verdadeiro amor, ele se revela no momento em que nós amamos aqueles que não merecem ser amados. O amor de Deus se revela quando eu amo quem não merece ser amado. Eu merecia ser amado? Você merecia ser amado? Éramos cheios de pecado, ainda somos pecadores, é claro, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Mas a graça de Deus não nos havia alcançado. Graça significa favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos justamente isso aqui que está escrito em Romanos capítulo 5, no versículo 3, mas o amor de Deus, o Senhor prova o amor dele, sendo ainda pecadores, porque Deus não compactua com o pecado, diz a Bíblia, e ainda assim, sendo pecadores, o Senhor enviou o Cristo para nos salvar. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Creia, meu irmão, nessa palavra. Eu queria compartilhar com você também 1 João, no capítulo 4, no versículo 10, diz lá: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, ou seja, nós nos amamos, Deus. João começa a mostrar o quê? Nisso aqui é que é o verdadeiro amor. Não que a gente tenha amado a Deus, ele fala que não, nem a Deus nós amamos, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, como paga pelos nossos pecados. E para terminar, eu queria ler justamente a passagem que está em Mateus, no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 34. Eu vou abrir aqui meu livro, minha Bíblia, Mateus, capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera acalar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, o intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. O que ele está falando para os fariseus e os saduceus, que eram justamente duas seitas, né, do Antigo Testamento? Ele fala o seguinte, que de nada adianta vocês fazerem os rituais, vocês cumprirem toda a lei. E no final, Jesus mesmo fala no versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, ele sabia que aquelas duas seitas, os fariseus e os saduceus, eles eram cumpridores da lei. Por isso que ele ia falar, ó, tudo que vocês fazem, tá? As leis, os profetas, os mandamentos, depende disso tudo. Tudo disso depende esse amor que Cristo coloca aqui, que é justamente amar ao próximo. Ou seja, mais uma vez, reverberando o que eu, na realidade, já havia dito, ratificando que amor é esse, então. Que amor é esse que Paulo mostrou a Corinto, mesmo tendo dons, fazendo trabalho social, tendo várias características que eles possuíam de um caráter um pouco duvidoso, mas eram igreja,
Isso foi revelado à igreja de Corinto. Que amor é esse? Esse amor se resume em amar aquele que não merece ser amado. Eu quero convidar você hoje a rever os seus conceitos de amor, a rever justamente o que você tem pensado sobre um verdadeiro amor. Não o amor do mundo, não o amor mundano, mas o amor divino. Um amor em que passa a olhar aquele que necessita de coisas, de muitas coisas, com novos olhos. Um amor que passa a olhar um irmão que não é cristão com outros olhos. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que não se comunicam com pessoas que não são cristãs, não estão sendo sal da terra. Pois Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você, meu irmão, como sal nesse mundo, como luz, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Eu quero convidar você a rever esse amor. Esse amor que olha para uma pessoa, que olha para o pecador com amor, que olha para aquele que está passando fome com amor, para aquele que está doente com o amor de Deus. Olhar para aquele que você jamais perdoaria. Isso é amor. Aquele a qual te fez mal, aquele a qual te tratou mal, aquele a qual te deve alguma coisa. Isso e esse é o verdadeiro amor. Então eu quero que, como eu falei, Páscoa também é amor, porque Cristo é amor. Né? Cristo ressuscitou na Páscoa. Hoje se comemora a ressurreição do Cristo. E eu quero que você deixe justamente esse amor que vem do alto, ele mover a sua vida. Deixe esse amor a partir de hoje. Reflita sobre essa palavra. Reflita sobre a Páscoa. A Páscoa é renovação, Páscoa é renovo, né? É libertação. Liberte-se dessas cadeias, dessas raízes de um amor errado que talvez exista no seu coração e na sua mente. E a partir de hoje, deixe o Espírito Santo de Deus renovar todas as coisas. Deixe o amor de Deus, um amor verdadeiro, o amor que ama aquele que você nunca pensou em amar, o amor daquele que você realmente tem rancor. Não, mas amar a ele, amar ao próximo é como a si mesmo. Essa é a palavra. Essa é o verdadeiro sentido do Evangelho. Esse é o verdadeiro sentido da morte de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido, como nós vemos aqui, do amor de Deus que deu o seu Filho para morrer para a gente, por nós, quando nós não merecíamos ser amados. Porque, como eu disse, as luz e trevas não compactuam e Deus e pecado, eles não compactuam. Porque a Bíblia diz que Deus é luz. Que Deus abençoe você. Que o Senhor possa abrir o seu coração, eu oro agora, para receber justamente desse amor. O amor de Deus, o amor do alto, o amor divino. Não o amor mundano, mas o amor que muda a mente, que muda o coração. Um amor que transforma por completo. Para que, como Paulo disse, nós venhamos a ser homens espirituais, homens crescidos, no Evangelho, na Palavra de Deus, que não sejamos mais imaturos, mas que nós venhamos, Senhor, a ser maduros, Senhor, na Tua presença, no modo de agir, no modo de falar, no modo de pensar, Deus. Que as nossas ações, Senhor, venham a refletir a Tua graça e o Teu amor em nós e em nossos corações. É essa palavra que eu quero deixar para você no dia de hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor te faça prosperar, que você possa aproveitar esses momentos para estar mais com Deus, para refletir justamente sobre tudo que eu falei aqui, mas primeiramente sobre o amor, que é Cristo. Que Deus abençoe você. Fica na paz.